Olá pessoal, vamos a mais uma vibração. A vibração de hoje do livro Palavras de Vida Eterna, número 13, chamada Boas Obras. Começa com um pequeno texto de Jesus, que está em Mateus 5,16, que diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Emmanuel nos convida à seguinte reflexão: brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre. E muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. Suplicamos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, Cristo foi claro e simples no ensinamento: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque escola, em todos os planos, é obra sublime, com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração, e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com amor, estimularemos amor. Com humildade, geraremos humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz nos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade no nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Pois é, aí nós temos mais uma passagem de Emmanuel, trabalhando um texto de Jesus, nos ensinando justamente a nossa necessidade constante de melhoria. Mas ele vai muito além. Ele não fala tão somente na qualidade intelectual, não tão somente na prece. Ele fala no texto uma série de situações nas nossas vidas que são muito importantes, sem dúvida nenhuma, mas é um pedaço do contexto todo. E ele vai no ponto alto do ensinamento dizer que quando nós amamos, nós vamos gerar amor em torno de nós. Quando nós somos pacientes, vamos gerar paciência em torno de nós. Vamos buscando a fé constante, a fé operosa, vamos gerar fé em torno de nós. E aí eu fico imaginando, vamos pensar se 90% da humanidade, se 80% da humanidade hoje pensasse em amor, o que seria do mundo? Seria um verdadeiro paraíso. Parem para pensar, o que seria do mundo se hoje
90%, 80%, 70% das pessoas tivesse aquela fé profunda, tivesse o amor, tivesse a paciência, tivesse o trabalho, tivesse a vontade de fazer o melhor pelo seu próximo, o mundo se transformaria. Nós estaríamos naquele tão almejado planeta de regeneração. É onde a grande maioria da humanidade estará pensando de forma ascendente, positiva, construtiva. Emmanuel, no seu texto, ele não despreza o saber tradicional que a gente aprende nas escolas, é muito importante. Ele não despreza a prece bonita e comovedora, claro que não, mas ele nos diz que todos são pedaços que tem que se formar um conjunto dentro de nós. Procurar estudar, procurar trabalhar, procurar fazer as nossas orações e por tudo isso em ação construtiva de paz, de amor, fraternidade. Vamos refletir nas palavras do Emmanuel, lembrando sempre que se nós trouxermos alegria em torno de nós vamos gerar alegria. O sorriso de bom dia, um sorriso a uma pessoa logo cedo dando um bom dia pode mudar o dia daquela pessoa. Vamos pensar nisso. E agora nós vamos cerrar os nossos olhos para que possamos fazer a nossa vibração. Como estamos falando do coletivo, nós vamos começar vibrando pelo planeta Terra. Para que os ensinos de Jesus, não importa qual for a religião, e nem se essa religião não reconhece Jesus, mas que todos amem, que todos trabalhem pelo bem, que todos no planeta tenha como meta maior a paz entre os povos, o respeito. Isso vai fazer com que o planeta mude, as religiões se respeitando, os países se respeitando. É a nossa vibração de hoje pela paz do mundo. Nós vamos pedir aos nossos amigos da espiritualidade, por todos aqueles que estão na sarjeta, todos aqueles que precisam de um teto ou de um pão para saciar a sua fome, a roupa para cobrir o seu corpo. Que nós possamos estendermos as nossas mãos e ajudar, e que outros também o façam. Vamos vibrar pelos nossos entes queridos, que estão aqui convivendo conosco e que já partiram para a espiritualidade. Vibrar muito amor por todos aqueles que ainda não nos entendem, mas que possa existir entre nós o respeito e paz. Vibrar muito amor, paz, tranquilidade para o nosso lar, para o nosso cantinho, que ali reine a compreensão, o trabalho, a fé profunda em Deus nosso Pai. Vibrar por todos os nossos entes queridos que habitam o mesmo teto, pelos nossos animais domésticos. E quando penso nos animais domésticos, eu penso em toda a natureza, em toda a fauna, em toda a flora do planeta, que precisa ter a oportunidade de vida também. E por fim, nós vibremos por nós. Vamos pensar em nós dentro de um contexto de luz, paz, trabalho, estudo, mudança íntima, melhoria do nosso ser,
para que possamos ter dentro de nós, muito bem alicerçado, o reino de Deus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por esta oportunidade bendita. Obrigado, gratidão a Jesus, nosso querido Mestre, pelos seus ensinamentos que vão passo a passo, ajudando, fazendo com que nós mudemos o homem antigo, ultrapassado que tem dentro de nós, para o homem moderno, do terceiro milênio, da era do Espírito e do Evangelho Redentor. Gratidão a Deus, nosso Pai, pela vida, pelas oportunidades. E assim, nos despedimos de mais esse nosso encontro. Que assim seja.